falar alguma coisa, Giovanni? Você que veio aqui também? Já começou, viu? Pois vá pra lá. Pois vá pra lá. Diga assim, conhece os antecedentes daqui? Não. Pois é. Isso é para vocês que estão aqui a primeira vez. Nós, lá de cá, todos nós fomos batizados aí, crismados aqui. A Assunção era pequenininha. O padre vinha aqui 3 vezes por ano. 4 vezes para celebrar a missa. Um dia voltava no outro, uma festa de agosto, outra festa de São Pedro, e vinha no fim do ano e no princípio do outro. Aqui havia as famílias principais, era do seu Viana, que é aqui onde está essa casa aí, que é nova, desse telhado aqui velho. Essa então, primeira? Lá, não, lá isso aqui é o centro paroquial, isso não existia. Lá embaixo, tá vendo no teu telefone? Então ali morava o seu Viana, que era o pai do seu Mesquita, do seu Ananias, do meu padrinho Antônio Mesquita. Ele tinha uma loja e ele era muito progressista. Ele comprou um gramofone daquele de veio, disco, e tinha música. Os filhos dele, o seu Ananias continua aqui, e lá para trás, aquela casa que tem lá, era do padrinho Antônio Viana, Mesquita, depois ficou para o senhorzinho, e lá atrás daquilo tem o olho d'água do Pico. É a água melhor que existe no mundo. Pode até ser que o mundo seja só isso aqui. E vem inverno e verão. Pois é a água que a gente toma, sempre se tomou daí. E anos, chove, não chove, esse olho d'água tem água, tá lá. E lá para cima tinha os parentes nossos. Tinha o tio Joaquim Gonçalves, o tio Raimundo Gonçalves, a tia Raimunda e o tio Antônio, que eram ligados, uns eram ligados à técnica. O tio Joaquim era ferreiro e o filho dele, o compadre Chico Gonçalves, também era ferreiro, se intitulava mecânico. Outro filho, que era o seu Mesquita, Francisco Barco Mesquita, ele casou com a dona Tabozinha, que era irmão do seu João Tabosa, e morava lá do lado de lá, que daqui não dá para identificar. Era outra família que tinha outro domínio. Você conhece todo mundo? Conheço. E tinha o seu João Tabosa. O seu João Tabosa morava aqui no meio. Então, por intriga de família, o seu João Tabosa não falava com a dona Tabozinha, e o seu Mesquita também não falava, e tinha terra de outros lugares para cá, que eles tinham bens. Então a Assunção está aí. Quando chegava a festa de agosto, a festa de agosto era conhecida nesse estado todo. A noite do leilão era 14 de agosto. Vinha gente até de Juazeiro, trazendo miçanga para vender, facas, essas coisas todas. Era um evento que pegava gente do estado todo. Até hoje eu acho que isso é assim. Agora, depois em 1945, terminou a guerra, eu fui embora e muita coisa eu perdi. Mas o meu irmão Alcides tinha uma bodega que era nessa esquina, em frente ao seu Viana. Aqui nessa direção, eu vou andar a pé dali para lá, ver se eu ainda acho alguma coisa. Mas tinha uma indústria de descaroçamento de algodão, que foi do seu Tabosa, que era o pai do João Tabosa, desses aí. Que tinha um locomóvel, que é uma máquina a vapor, com uma roda motriz enorme de grande, caldeira. E eu morria de medo, porque dizia que o menino fosse lá, xeringava vapor. E ao lado, dentro da sala, tinha uma caldeira muito antiga, enferrujada, que eu não sei como equipamento tão pesado daquele vieram chegar aqui. Disseram que era rolando em cima de tronco de madeira, que a ladeira para lá também não é pequena. E foi esse pessoal que fez esse progresso. O seu Mesquita comprou um rádio, em 1937. O pai dele tinha o gramofone e o seu Mesquita comprou o rádio. E no rádio, o meu pai, que ajudava o seu Mesquita na contabilidade, ele ouvia o noticiário. No tempo da guerra ele fazia um relato de cada dia, que ele ouvia o noticiário de Roma, de Berlim, de Paris, às vezes de Berlim. Não é 4. Roma, Berlim, Paris e Londres. Às vezes Nova York. E ele fazia um resumo disso e tinha um menino que todo dia, depois de sair, corria, levava para casa do Tiago, que eu não conseguia identificar. O Tiago era um médico nosso, ele era farmacêutico prático, mas era uma pessoa muito líder e tinha 20 a 30 pessoas esperando pelo noticiário. Então esse pessoal daqui acompanhou toda a história da guerra, dia a dia, através do bilhetim que o papai fazia. E aí tem uma cena dramática que nas batalhas principais eu fazia mapas, dando posição de tropa. Quando houve o tal do dia D, que a Inglaterra invadiu a França, lá em Cherbourg, eu fiz o mapa de lá. Houve uma invasão da África, o pessoal pulou da Sicília para lá, eu fiz o mapa. Tinha o cerco de Stalingrado na Rússia, eu fiz o mapa. Tinha o cerco de Leningrado, eu fiz o mapa. E aí ia fazendo tudo.
Quando terminou a guerra, um dia eu pedi ao meu pai, papai, eu fui pro Rio, né? E disse, papai, pega aquele noticiário do Tiago, que eu tenho interesse naquilo, um negócio muito bom. E o papai dizia, olha, o Tiago está muito velho. Aí um dia o Tiago morreu. Aí eu escrevi pro papai, papai, pega o noticiário do Tiago. Papai, meu filho, o defunto ainda está quente, dá um tempo. Eu escrevi de novo. Aí ele chamou o Zé Flor. Conheceram o Zé Flor? Filho do Tiago. Maria Tele, né? Mãe da Maria Tele, né? Não sei, porque já é gente. Ela era Zé Flor, casado com a filha do Tiago. Pois é. Na Tércia, não era na Tércia? É. E o papai disse, compadre, o Alto está me chateando pelo noticiário, daquele da guerra, tudinho. Então vê se você pega lá e me traz. No dia seguinte, o compadre Zé Flor chegou ali em casa, ali que não tem mais casa, branco como isso. Compadre, as meninas queimaram todo aquilo ali, eram uns caixões cheios de fogo. Então tinha um diário da guerra, dia a dia, a gente fez. Bom, então, isso é o passado todo o tempo que eu vivi aqui. 45 eu fui embora, dali para cá eu vim aqui 2 ou 3 vezes. Eu venho agora, eu tenho que dizer isso para vocês, como é que era antes, que hoje é bem diferente. Tá bom? Pronto. Então, obrigado, já estão todo mundo dispensado. E eu vou caminhar a pé daqui para lá. Não almoçou ainda não? É rápido, viu, pessoal? Né? Sai daí, Seguinte, dentro dessas pessoas, personalidades que meu irmão citou, não querendo diminuí-las, do meu ponto de vista, ao seu, 2 homens mais importantes aqui de Assunção, 2, chama Sebastião Gonçalves Duda, ensinou muita gente a lei, que é importante, inclusive todos os filhos de alguém. Os homens que são ilustres, filhos de Assunção, foram ensinados pelo meu pai. Segundo, Tiago Gonçalves Barbosa, que me disseram até que eu vim saber há pouco tempo que ele foi que descobriu a febre bubônica, né? É uma pessoa dotada de uma inteligência fenomenal. Então, para mim foi os 2 homens mais importantes, sem diminuir os outros. Eu quis aqui até saudá-lo. Você fez muito bem, porque eu falei só da minha parte, o papai é a origem disso. Pois é, então ele ajudou por outro lado também. Falando da minha mãe, coração forte. Lá em casa ela acolhia a todos, tinha uma bondade muito grande, ninguém saía de casa sem almoçar, sem jantar, sem um carinho, ela se preocupava com as pessoas. Então eu queria aqui, nesse momento, em homenagem posta ao meu pai e à minha mãe, Tiago Gonçalves Barbosa, uma salva de palma para ele. Então, falta mais alguma coisa. Indo para os nossos ancestrais, indo para os nossos ancestrais, o nosso avô e a nossa avó. Padrinho Cordeiro foi uma alma muito boa, que nós fazíamos roçado lá. Bento e eu e o Luiz Barbosa, nós capinávamos juntos no mesmo roçado, no tempo da guerra. Então há muita coisa que aconteceu. Bento que queria dá, ser aviador. Queria ser aviador. Um detalhe, eu tinha horror da enxada porque só vinha para trás. Não ia pra frente. Pôde ir para frente. Por isso eu saí daqui. E esse negócio de ir para frente é importante. O meu pai, ele falava de uma coisa filosófica muito profunda. Ele dizia, meu filho, nós que somos pobres, os pobres, para ir para frente só tem 2 alternativas. Ou estuda ou então dá uma topada. Se você dá uma topada, quebra o dedo e quebra a cara. Então só sobra para a gente estudar. Então ele sempre é o mestre Sebastião, foi o mestre de nós todos e é um mestre que continua vivo na nossa alma. Então, gente, uma soma aqui da Castor. E aí, para terminar, vou falar uma coisa que talvez até vocês desconheçam, um fato. Assunção tem 2 ex-combatentes da última Guerra Mundial. Raimundo Pascoal Barbosa, Bento Cordeiro. Não, teve outro aqui, que era lá do lado das Matinhas, que foi para a Itália na FEB. Tinha 4 da FEB aqui. Tinha outro do Leitão e não recordo qual era o outro. Daqui eram 4 febianos. E com você que não era febiano, era guerreiro, era lá da Companhia de Transmissões, aquela história toda. Então tem um passado aqui em cima que dá uma história que precisa ser escrita. Tudo querido do mestre Sebastião. E agora vão almoçar, né? Então, muito obrigado. Obrigado por ter ouvido ele, que ele acha que as pessoas escutam
pouquinho da história, das lembranças. A gente tem que ouvir os mais velhos, né? Pra gente aprender. Tudo de bom.